pro chat. Vamos lá, eu quero fazer uma pergunta agora pro Jones sobre a segurança pública, especialmente a segurança pública aqui na cidade de São Paulo, né? A gente sabe, que a gente já sofreu, vou puxar os números aqui, dos crimes que a gente já teve cerca aí de 300 mil, né, furtos e roubos, vamos corrigir, 380 mil furtos e roubos, 630 mil total de ocorrências registradas só aqui na cidade de São Paulo, né? Como resultado, você disse que eu não trabalho, né? Mas como resultado do meu trabalho, né, há dois projetos muito importantes. Um projeto que foi relatado recentemente pelo nosso secretário de Segurança Pública, o DERIT, que é o fim da saidinha dos presídios, né, que o sujeito cometia crime, saía, às vezes voltava, mas quando voltava era até pior porque trazia informação, droga e arma para o chefe de facção que está dentro do presídio, né? Outro projeto que nós aprovamos importante também, aumento de pena para furto, roubo e receptação, que, repito, Guilherme Boulos e Tabata Amaral não votaram nesse projeto, né? A Tabata vive mentindo por aí, já mentiu aqui, já mentiu no Flow, já mentiu no Felipe Moura Brasil, dizendo, cada vez ela inventa uma versão. Primeiro ela disse que ela votou a favor, depois ela disse que ela estava presente, mas perdeu a votação, depois ela disse que ela não estava, não votou e mentiu, né? E ainda arranjou uma desculpa para mentir e a gente conseguiu aumentar, e é importante principalmente para a receptação, que é o elo econômico do crime. Sem a receptação você desestimula, né, os roubos, você desestimula os furtos, e com a pena de hoje você converte a privativa de liberdade em restritiva de direito, ou seja, o sujeito não vai parar na cadeia, né? E em relação à própria situação da segurança na cidade, né, tenho como proposições, já falo isso há muito tempo, já está sendo até copiado agora pelos candidatos da Prefeitura da cidade de São Paulo, você utilizar câmeras como no CSI de São José dos Campos, com reconhecimento facial e inteligência artificial, para você prender imediatamente quem tiver com um mandado de prisão expedido, para você pegar pessoas que estão sendo procuradas pela Interpol, então você conecta com o Córtex do Ministério da Justiça, você conecta com a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, sujeito que acabou de ser assaltado, você dá as características da pessoa, a inteligência artificial já identifica naquela região todas as pessoas com aquela característica, e com isso você conseguiu reduzir o número de crimes na cidade de São José em 70%, fora um programa também de iluminação pública 100% em LED, baseado no que foi feito em Nova York e também em Bogotá. Em Nova York a diminuição foi de 30% e em Bogotá a redução foi de 50%. Então eu quero saber do Jones, quais são as suas proposições para a segurança pública na cidade de São Paulo, que a gente vive uma epidemia de crime. Antes disso, Antes disso, o deputado Kim Kataguiri mentiu mais uma vez. Preste atenção, isso é muito importante. O piso da enfermagem foi aprovado e depois se aprovou um fundo para garantir ajuda aos estados e municípios para cumprir o piso da enfermagem. Com o piso dos agentes comunitários de combate e agentes comunitários de saúde de combate à endemia, poderia ter feito o mesmo. O deputado Kim Kataguiri não se mexeu, não propôs, não movimentou a bancada dele, nem o partido dele. Ele só votou contra e agora quis dar uma lacrada. Você não entende processo legislativo. O piso da enfermagem, aprovou-se o piso, houve contendas, batalhas judiciais, empresariado, Associação Brasileira de Municípios e por aí vai. Foi lá, se aprovou um fundo para garantir o pagamento do piso da enfermagem. Poderia ter feito a mesma coisa com agentes comunitários de saúde, que, lembrando, um piso de 2 salários mínimos só, e o deputado nada fez. Dito isso, veja, deputado, você faz muito populismo penal, né? Aumento de pena para isso, aumento de pena para aquilo e por aí vai. Como eu já mostrei, quando foi na hora de aumentar responsabilidade penal para ricos, como no caso de rompimento de barragens por omissão, você votou contra. E aí você já vai pegando o perfil, né? Aí vou aumentar a pena para crimes de roubos e furtos. A questão é, você que tá ouvindo a gente, que sai de casa, que tem seu celular roubado, você tem todo o direito de ficar puto, de ficar indignado, de achar que isso é inaceitável, porque ninguém gosta disso. Ninguém acha normal você trabalhar, você ter o seu corre para conseguir comprar seu celular e seu celular ser assaltado. Mas vamos lá, aumentar a pena reduz o crime? Porque, para além da raiva, vamos para a racionalidade. Você quer que reduza o número de furtos. Em São Paulo, 1 a cada 3 paulistanos já teve o celular roubado, e esse número é mais ou menos o mesmo em várias capitais do Brasil. O que é que reduz o crime de celular? E aí vou dar um exemplo para vocês. O Piauí, ele adotou uma política bem básica. Todo celular tem um e-mail, que é chamado de chassi do celular, e aí cada vez que o celular é roubado, né, você
informa o e-mail do celular roubado para a polícia. A polícia faz uma espécie de blitz e aí para o cidadão e aí você digita lá asterisco jogo da velha 06 jogo da velha, aí aparece o e-mail na tela do celular, a polícia escaneia, descobre na hora se o celular é roubado ou não e com os dados fornecidos pelas operadoras de todos os e-mails de celulares roubados, a polícia começou a fazer envio em massa para as pessoas que estão com celulares roubados. Às vezes a pessoa até não sabe. Aí diz assim, ó, se você está com o celular roubado de boa fé e tal, não sei o que, venha devolver o celular. Medida bem simples. Vale dizer, Vilela, que no Piauí foi preciso decisão judicial, porque as empresas não queriam entregar o e-mail dos celulares roubados. Já a gente vai explicar por quê. Resultado prático disso. Nos primeiros meses da operação, a polícia conseguiu recuperar mais de 6 mil celulares e devolver para as pessoas. O número de roubos e furtos de celular caiu de maneira descomunal e a melhor coisa, o número de latrocínios ano passado caiu 20%, o latrocínio é roubo seguido de morte, e esse ano já caiu 50%. Então veja, não mudou a lei, não mudou o número de penas, foi uma medida inteligente que quebrou a cadeia do crime de roubo de celular no Piauí, sabe? E reduziu o número de latrocínio, ou seja, salvou vidas. E aí poderia isso ser estendido para o Brasil inteiro, mas as operadoras, elas não querem entregar o e-mail. Foi preciso, repito, decisão judicial. E aí, sabe por quê, Vilela? O roubo de celulares no Brasil cresceu 15% ano passado. Vamos lá. Cada vez que o celular é roubado e que você não tem perspectiva de recuperar, isso é o quê? Mercado consumidor para um celular novo. É muito simples. Todas as operadoras de telefone, em contato direto com a Anatel, a agência reguladora, criaram um protocolo cada vez que um celular for roubado. Você comunica a operadora comunica diretamente à Anatel, que distribui esses dados pela polícia do Brasil inteiro, e você faz um esquema de operação como essa no Piauí. Em Teresina, para ser mais preciso, mais de 60 lojas de receptação de celular roubados foram fechadas, né? Uma loja só tinha 1,4 milhões em mercadoria roubada e a polícia vai lá junto com a Receita Federal. Esse modelo, por exemplo, é muito mais eficiente para reduzir o roubo de celular e a criminalidade de furto e roubo do que fazer populismozinho penal. Aumentei a pena e aí o bandido sabe. O bandido tá lendo o Código Penal, ele sabe, eita, porra, agora aumentou 4 anos a pena. Eu ia roubar, mas agora que aumentou a pena, eu não vou roubar mais não, porque ele tá lendo o Código Penal. Isso é demagogiazinha de quem não tem proposta. Réplica de 3 minutos, Kim. Vamos lá, primeiro, olha, você claramente nunca visitou um presídio, nunca conversou com um presidiário. Se tem uma pessoa que conhece bem o Código Penal e o Código de Processo Penal, e que inclusive redige habeas corpus do próprio presídio, é o criminoso. Eles entendem bastante de direito, eles acompanham bastante a legislação penal, eles muitas vezes discutem inclusive com os advogados de defesa, mas aí um dado da realidade que você ignora. Vamos lá, eu não acho ruim, não, que foi feito no Piauí, inclusive acho que a gente poderia implementar também no estado de São Paulo, porém não teve o mesmo resultado, um resultado tão efetivo de redução de 70% do número de crimes, como você teve as câmeras com inteligência artificial e reconhecimento facial. Né? Não é populismo penal, é você pegar o que funciona e mais do que isso. Né? De que adianta você pegar o receptador se o receptador, no final das contas, nunca vai para cadeia, porque como a pena é abaixo de 4 anos, o juiz vai converter aquilo em pena restritiva de direito em vez de pena privativa de liberdade. O que a gente está falando é justamente prender esse sujeito para acabar, ele não abrir um negócio em um novo lugar. Né? Então, não refutou em absolutamente nenhum ponto o que eu coloquei aqui. E só para reforçar, no caso do piso da enfermagem, o piso depois foi criado por decisão do Supremo Tribunal Federal. Né? Não foi nem dentro do processo legislativo, alguém na comissão especial foi lá e fez isso e apresentou uma emenda e criou isso. Zero. Esse trabalho que você está colocando, nenhum dos 513 fez. Outro ponto, que você está repetindo e você continua mentindo. Em relação ao rompimento de barragem. Você votou contra e depois não apresentou nada. Eu não só apresentei, eu relatei e aprovei. Tá no Senado. Já foi aprovado na Câmara dos Deputados. Dentro do projeto de lei geral de licenciamento ambiental. Tá? Foi aprovado. Não precisava. Você já repetiu 3 vezes. Não precisa mentir uma 4ª vez. De que eu não apresentei nada e não aumentou a pena depois. O outro ponto também, retomar... e vamos lá. Lembrando de política de segurança pública aqui no estado de São Paulo, com o fortalecimento da rota e com a operação organizada contra o PCC, que agora tem um racha histórico que o nosso secretário de RID está aproveitando muito
muito bem, né, de um racha dentro do PCC para desarticular o refino da droga no litoral e também impedir, né, que essa droga chegue na cidade de São Paulo. A gente está hoje com um PCC enfraquecido no estado de São Paulo e mais do que isso, a gente está com um número reduzidíssimo de homicídios, salvo engano, é o estado com o menor número de homicídios no país inteiro, com uma política de segurança pública dura, que você chama de populismo penal. E justamente isso é uma das propostas aqui que eu tenho para a cidade de São Paulo, que é você recriar as rondas ostensivas municipais, a ROMU, coisa que foi extinta no governo Marta e que fez com que o crime organizado se fortalecesse e o crime desorganizado se fortalecesse também. Outro ponto importante de segurança pública, que sempre que eu vou para alguma favela há reclamação sobre os pancadões ilegais, sobre o aliciamento de menores, sobre o tráfico de drogas. Quero trazer para a cidade de São Paulo o caminhão Tempestade, que é o caminhão que utiliza líquidos químicos que destroem de vez os equipamentos de som, que são caríssimos, que o tráfico utiliza para aliciar essas pessoas, para trazer essas pessoas para os pancadões e para garantir um sono de qualidade para o trabalhador na cidade de São Paulo. O outro ponto importante é em relação ao orçamento, né? Só 1% do orçamento da Prefeitura da cidade de São Paulo vai para a Secretaria de Segurança Pública e muitas vezes a Guarda Municipal, a Guarda Civil Metropolitana, que deveria ser Polícia Municipal, tô concluindo, deveria ser Polícia Municipal, não utiliza o recurso. Tá.